Oiê, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que é novo aqui, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho e aí você vai receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo. Eu tô tentando fazer vídeo semanal, fazendo alguns vlogs, dando algumas informações de algumas coisas aqui dos Estados Unidos para vocês que têm curiosidade. E esse é o objetivo desse canal, trocar ideias, mostrar um pouquinho do como é a minha vida aqui. Hoje esse vídeo é um pouquinho mais informativo, eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória nos meus trabalhos. Como que eu consegui os trabalhos que eu trabalhei até hoje. Bom, pra quem assistiu o meu vídeo sabe que eu cheguei aqui em 2011, se você não assistiu ainda, volta lá no primeiro vídeo, como eu vim parar nos Estados Unidos, e que você vai ficar sabendo um pouquinho mais da minha história. Bom, como eu falei naquele vídeo, meu primeiro trabalho foi com uma amiga. Essa amiga, na verdade, era amiga de uma amiga e ela tinha um schedule de casa. Quando a gente fala um schedule de casa, ela tinha... ela trabalhava pra ela mesma e ela tinha muitas casas pra limpeza. Ela limpava e ela tinha as próprias clientes. Então ela sempre precisava de ajuda. Helper, é como a gente chama aqui. E aí ela acabou me conhecendo e me ofereceu pra ajudar ela em alguns dias, que algumas casas ela não tava conseguindo... tava muito pesada, fazer muitas casas no mesmo dia, e eu aceitei. E aí foi quando eu comecei a entrar na casa de americano e vi como era a limpeza dos Estados Unidos. Só pra vocês terem uma ideia, eu trabalhei com ela mais ou menos uns 6 meses. No entanto que quando ela foi pro Brasil, eu fiquei cuidando das casas. Eu não falava inglês, mas quando você limpa a casa aqui, quando você vem trabalhar e você acaba limpando casa, o inglês, assim, ele é necessário, porque você precisa conversar com as clientes, mas como as casas não eram minhas, eram dela, então assim, e eu já trabalhava com ela já tinha me mostrado como é que tinha que fazer. Quando ela foi pro Brasil, eu fiquei numa boa e acabei cuidando pra ela de algumas casas. Algumas casas aceitaram, porque tem gente que não aceita, tem gente que é muito fiel, então fala, não, eu não quero que ninguém venha limpar minha casa enquanto você tá viajando, e eu deixo assim. Algumas clientes não quiseram, e as que quiseram eu fui e acabei limpando. Bom, eu trabalhei com ela por 6 meses, acho que foi até um pouquinho mais. E foi onde eu adquiri a experiência de limpar a casa. Aí você começa a conhecer uma pessoa aqui, uma pessoa ali. Ela acabou arrumando outro trabalho muito melhor pra ela. E ela acabou parando de limpar as casas. E ela passou as casas dela pra outra pessoa. Então assim, a gente parou de trabalhar juntas, né? Aí eu tava indo numa igreja de brasileiros e acabei conhecendo um monte de gente. E ali na igreja tinha outra brasileira também, que tinha schedule de casas e tava precisando de uma helper, e foi aonde que ela me ofereceu e eu acabei aceitando. Com essa brasileira eu trabalhei também um pouco mais e foi onde eu aprendi muita coisa, ela me ensinou muita coisa. Infelizmente a gente acabou tendo um desentendimento e acabou deixando de trabalhar juntas, mas eu aprendi muito com ela. Eu, assim... só tenho a agradecer tudo que ela me ensinou, todas as broncas e ensinamentos que ela fez comigo na época, só me ajudaram e me ensinaram a crescer mais ainda. Então assim, eu sou muito grata a ela. Hoje, se eu precisar voltar a limpar a casa, eu voltaria numa boa e saberia limpar muito bem, porque ela foi uma das pessoas que me ensinou muito. Trabalhadora dura, trabalha duro. Eu acho que ela continua limpando a casa até hoje, a gente perdeu meio que o contato. Quando você começa a limpar a casa, você começa a ver... e trabalhando pra alguém, você fala, poxa, por que eu não posso fazer o meu próprio schedule de casa? Foi onde eu tentei. Foi quando a gente acabou se desvinculando, eu e essa brasileira, porque a gente acabou, né, tendo um desentendimento totalmente bobo, né? E falei, bom, vou montar o meu schedule de casa. Mas galera, eu vou te falar uma coisa, demora muito. Demora assim, você não pode ser a sua única fonte de renda no começo. Porque até você conseguir cliente, demora. Então assim, eu consegui um cliente aqui, aí um amigo indica outro ali, aí essa fala pra outra. Então assim, eu consegui montar o meu schedule de casa pequenininho, depois de uns 6, 7 meses assim, tentando duro. Então não é uma coisa que você pode fazer pra fonte de renda, eles falam right away, bem assim, instantâneo. Você tem que ter um outro trabalho pra ter uma fonte de renda pra sobreviver. Graças a Deus, depois eu tive uma oportunidade de trabalho numa companhia e acabei desistindo das minhas casas e passei minhas casas para uma outra, para essa amiga que eu morei aqui, que aqui abriu as portas da casa dela. Eu passei as minhas casas para ela
E eu não sei se ela manteve, se ela ficou. Então limpar a casa aqui é uma coisa que dá dinheiro. E acho que é uma coisa que a maioria dos brasileiros fazem quando chegam aqui. Primeira coisa, porque que brasileiro que não sabe limpar uma casa, gente? Que brasileiro que não sabe lavar um banheiro? E olha que a gente faz muito bem, e eles gostam disso. Por isso que eu falo, o brasileiro aqui, quando abre a boca, que tá limpando casa, e começa boca a boca, faz um bom trabalho, conquista muita gente. Então depende de você. Se você tá aqui e tá tentando, não tá conseguindo trabalho, não tá conseguindo uma coisa legal, ou tá trabalhando de helper com alguém e tá querendo montar seu próprio schedule, vai em frente, você sabe fazer. O brasileiro sabe fazer e sabe fazer muito bem. Vai se esforçando, né? Ah, não sei falar inglês, Flávia. Galera, inglês pra limpar a casa é muito básico. É muito básico. Você vai aprender falando o que você tem que limpar, a cliente vai te mostrar. Então é muito básico pra limpar a casa. Se você tem intenção de montar seu schedule de casa e fazer um dinheiro, vai em frente, porque dá dinheiro. Até hoje, às vezes eu falo, porque meu marido sabe toda a minha história, então eu conto pra ele, ele fala, Flávia, vamos montar uma limpeza? Vamos montar uma empresa de limpeza de casas? Eu falo pra ele, não é fácil, demora, não é assim da noite pro dia que você vai conseguir ter cliente. O começo é muito difícil, galera. Porque você começa a trabalhar sozinho, você não tem condições de contratar ninguém pra te ajudar. E aí você faz, quando você está sozinho, você faz no máximo 2 casas por dia. Depende do tamanho. Se for uma casa muito grande, você faz 1 casa por dia. Se for uma casa mais ou menos, você consegue fazer 2, uma de manhã e uma à tarde. Você fica só o pó, você cansa demais fazendo sozinho. Porque se você for pagar um helper, você não vai fazer muito dinheiro no começo. Então no começo é difícil. Mas eu falo pra ele, quem sabe, se for isso que Deus preparar pra gente, a gente vai fazer um dia. Bom, esse foi a minha trajetória limpando casa aqui. Acho que eu limpei casa no total por 1 ano e meio. 1 ano e meio, 2 anos. Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês, uma experiência que eu tive em outro trabalho. Logo que eu cheguei, antes da limpeza da casa, que eu nem abro muito minha boca pra falar, eu nem considero muito como um trabalho, porque foi mais uma experiência de vida. Aqui a gente aprende. Então assim, eu fui procurar trabalho, como eu falei, quando eu cheguei aqui, me envolvi em comunidade brasileira. Fui numa padaria brasileira, em Orlando. Essa padaria era mais ou menos 40 minutos da casa da minha amiga, da casa onde eu tava morando. Era longe, porque era bem no centro ali de Orlando, né? Bem no centro turístico. Fui lá procurar trabalho, fiz a entrevista com o dono, só trabalhava brasileiro lá. O dono gostou de mim e acabou me dando um trabalho de balconista. Nunca trabalhei de balconista na minha vida. Falei, tava na América, tinha acabado de chegar. E lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer acontecer? Que não importava o que tinha que fazer, eu ia fazer? Foi o que eu fiz, aceitei o trabalho. Ele falou, você pode começar amanhã. Preciso de você aqui às 7 da manhã. Falei, ótimo. Não tinha carro. Morava 40 minutos de lá. Ônibus, galera, aqui nos Estados Unidos, não sei. Em muitas cidades tem ônibus, mas em Orlando é um caos. É um ônibus cada 2 horas. Você não consegue meio público de transporte. É muito ruim. Então, eu tinha que entrar às 7. Minha amiga que me levou e ela sabia que eu tinha aceitado o trabalho. Ela falou, não tem problema. Eu acordo e te levo, meu marido acorda e te leva. Falei, nossa, que sacrifício, né? Eu entrava às 7. Era 40 minutos de lá. Tinha que sair de casa no mínimo umas 6h15. Super cedo. Bom, enfim. O marido dela super disposto. Acordou no primeiro dia. Eu já tava pronta quando ele acordou. Saímos de casa às 6h15. E aí foi, 40 minutos. Paguei gasolina. Tudo bem, né? E cheguei lá, comecei, era das 7, acho que até umas 2 e pouco. Trabalhei, depois minha amiga saía do trabalho, ia me buscar pra gente ir embora. Olha que mão de obra, hein? Olha que trabalhão que eu dei pra ela. E ela numa boa. Nunca reclamou, cara, nunca. Sempre tava disposta a me ajudar, impressionante. O tamanho do coração dessa menina. Aí, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Que eu era balconista, vendia salgado, pão, todas as coisas que vendia numa padaria. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Quinto dia, não, quarto dia à noite. A mulher do dono, me chamou lá no escritório e falou assim, Flávia, eu preciso falar com você. Falei, nem lembro o nome da mulher. Falei, oi? Aí ela falou assim, nossa, a gente tá gostando muito do seu trabalho. Estamos gostando mesmo, você é esforçada. Eu falei, nossa, que bom. Ela falou, então, você vai ficar com a gente. Eu falei, ah, que bom, né? Aí não tava meio sem entender. Aí ela queria dizer que eu tinha passado da experiência, né? Aí eu falei, ah, entendi. Aí ela falou assim, ótimo, a gente tá muito feliz de ter você na nossa família. Falou o nome da padaria lá. Na família, blá, blá, blá.
A partir de amanhã, você começa a receber. Falei, oi? Ela falou, a partir de amanhã você entra na folha de pagamento. Falei, como é que é? Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, esses 4 dias que eu trabalhei. Ela falou, não, a gente não paga o treino. Oi? Respirei. Bom, galera, é assim. Aqui nos Estados Unidos, você treina por onde? Em todo trabalho que você entra, você tem um período de treino. Eles colocam até no anúncio. Treino de tantos dias, tantas horas. Às vezes o treino é diferente do horário de trabalho. Mas nunca vi treino não pago. Nunca vi. Vamos do princípio de honestidade. Se no primeiro dia, quando ele me contratou, ele tivesse falado pra mim, olha, você vai treinar por 4 dias, 5 dias, 7 dias, o que seja, e a gente não paga o treino, seria minha opção aceitar ou não. Eu aceitaria, porque ele teria sido sincero comigo. Mas você, depois de trabalhar 4 dias, tirar as pessoas de casa, dispor do tempo das pessoas, da gasolina, de tudo, mobilizar uma família inteira e vir falar pra mim que eu não ia receber, eu achei uma baita de uma sacanagem. Quando ela falou isso pra mim, eu falei, olha, minha senhora, muito obrigada, mas esse trabalho não é pra mim. Desculpa, galera, mas eu tive que fazer isso. Eu tive, porque como que eu ia trabalhar de graça? E a desonestidade, me fala. Se você tivesse me falado, eu teria... Era minha opção aceitar ou não. Mas enfim, ficou pra trás e serviu de aprendizado. Por isso que eu falo, tem muita gente do bem aqui, mas também tem muita gente, não do mal, não vou dizer que é do mal, mas que tenta tirar vantagem das pessoas que acabaram de chegar. Então você, toma cuidado, porque a gente não conhece as pessoas quando a gente chega. E a gente chega na ilusão de que todo mundo é legal, de que todo mundo é amigo, e nem sempre é assim, galera. Eu paguei 4 dias de graça de trabalho. Enfim, esse foi outro trabalho da padaria. Então é isso, galera. Esse é um pouquinho da minha história, dos meus trabalhos aqui. Eu vou contar um pouquinho pra vocês depois, num próximo vídeo, da empresa bem grande que eu trabalhei. Uma empresa que tem muitas filiais aqui nos Estados Unidos. É uma empresa bem bacana, bem grande, que me deram uma oportunidade de crescer, aprender inglês, fazer inglês. Eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Mas esse vídeo é pra contar mais ou menos pra vocês como foi os meus primeiros trabalhos no meu segundo ano dos Estados Unidos. Bom, pra você que é novo no meu canal, mais uma vez, se inscreve no meu canal, ativa o sininho pra receber notificação. Eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês, vai lá, me segue também, porque eu mostro um pouquinho da minha vida diária. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa seu joinha, se você não gostou também não tem problema, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!